Seja bem-vindo mais a um curso Top Excel. E hoje iremos aprender um pouco mais sobre tabela dinâmica. Iremos criar uma tabela dinâmica simples, partindo do zero, passo a passo, para que você possa acompanhar e possa desenvolver. Mas não esquece, muito importante, inscreve-se no canal para acompanhar sempre que eu estiver postando novos vídeos. E o importante, que é o mais importante, deixe os teus comentários, se isso foi útil, se te ajudou, ou se você gostaria de ver alguma outra coisa a mais sobre a tabela dinâmica, ou sobre algum outro curso que a gente tem feito aqui, e a gente, olha, te responde e até mesmo cria esse conteúdo para que você possa se aprimorar, ok? Então, vamos aqui para o meu computador e vamos aprender a criar uma tabela do zero. Bom, aqui vamos utilizar uma base de dados de vendas, bem simples. Então, para criar uma tabela de Excel aqui, uma tabela de dinâmica, basta você vir em inserir. E tem um detalhe. Muita gente acha que para fazer uma tabela dinâmica você precisa selecionar toda a informação. Não precisa. A parte estrutural da tabela dinâmica ela já identifica através dos títulos da tua planilha, da tua base, até onde começa, de onde começa e até onde termina. Então, você precisa sim, é obrigatório que todas as suas colunas tenham título. Se entre uma coluna ou outra não tiver título, a tua tabela dinâmica não vai completar, ela vai criticar um erro para você. Então é muito importante, fica atento para não deixar sem esse título, ok? Eu vou tentar mostrar também como ficaria, mas primeiro vamos fazer do zero a tabela dinâmica. Então, como eu informei, basta você clicar em alguma informação e vem aqui, ó, página, inserir, e na paleta de inserir temos aqui tabela dinâmica, que é o primeiro. Basta você clicar e ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui, que está dizendo o seguinte: todos os intervalos da sua tabela foram realizados. Eu vou criar uma nova planilha. Se eu optar por planilha existente, o Excel vai me permitir criar onde eu estou trabalhando nesse exato momento, nessa abinha que eu estou trabalhando, criar uma tabela dinâmica aqui. Porém, vamos criar uma nova, só para mostrar como é que fica e não ficar poluído, ok? Mas é importante que você saiba que é possível. Então, clicar em nova planilha e veja que bacana. Ele trouxe você para uma parte da tabela dinâmica onde eu tenho análise e design, né? Nessa parte de análise eu tenho o processo da tabela, que eu posso clicar aqui dentro e digitar o nome que eu quiser. Nesse caso eu vou botar aqui como exemplo a tabela tab 001, 001, e vou dar um enter. Então veja que aqui dentro, ó, apareceu bem clarinho aqui o nome tab 001. Esse é o nome da minha planilha. O que vamos fazer agora é entender o lado direito. Essa parte dessa caixa de diálogo aqui, ela me tem a parte de filtros, que é a parte que geralmente vai aparecer aqui em cima. Eu tenho a parte de linhas, que é os títulos que vão aparecer nas minhas linhas. A parte de coluna, que vai crescer na minha horizontal, que é justamente as colunas. E os valores, que são os somatórios e operadores que eu quiser apresentar. Então, eu vou colocar aqui por canal cliente nas minhas linhas. Olha que apareceu. Eu vou trazer para minha coluna o status das informações e vou trazer valor do pedido para valores. Olha que ficou desorganizado. Isso aqui é simples e nesse exato momento vou te ensinar um truque bem bacana dentro da tabela dinâmica, mas pode ser feito também sem ser na tabela dinâmica, mas por princípio é o mesmo. Então vamos lá. Eu vou dar um clique aqui em cima da parte de valores, configuração de campos e valores, e vou vir aqui, ó, formatar números. Vou deixar somar porque é o que eu quero mesmo. E vou aqui, ó, vou fazer duas etapas. A primeira, vou clicar em contábil, vou botar sem formatação e vou botar 0. Agora eu venho aqui em personalizar e simplesmente aqui eu vou fazer um truque. Depois do ponto e vírgula, eu vou colocar colchetes. E dentro do colchete eu vou colocar o nome de uma cor que eu quero. Vermelho, azul, amarelo, eu escolho. Nesse caso aqui eu vou querer vermelho. Então toda vez que eu tiver um número negativo, a informação vai se apresentar vermelha. E vou pedir para que ele fique da cor amarela toda vez que ele for positivo. Mas poderia ser azul ou até mesmo preto, você só deixar como está. Agora,
Quando eu optar por colocar o amarelo, eu vou colocar também um símbolo de mais, porque eu quero que represente toda vez que o número é positivo, que ele tenha o símbolo de mais. Então vamos ver como isso é feito. Como eu disse aqui, após esse segundo ponto e vírgula, aqui eu vou abrir colchetes e vou colocar o nome vermelho. Lembrando que isso pode ser em inglês também, tá certo? Mas vamos colocar assim. Aqui bem no início mesmo, antes desse underline, eu vou colocar a palavra amarelo. Pode ser tudo maiúsculo, tudo minúsculo, primeira maiúscula, não tem problema. E vou adicionar um símbolo de mais. E agora vou dar OK. OK novamente. E olha só o que aconteceu. Não está errado. O que vamos fazer agora é fazer com que essas informações de fato apareçam. Então eu vou selecionar toda a minha tabela, vou vir aqui, ó, página inicial, vou pintar todo o balde de preto. Os meus números começaram a aparecer e justamente com o símbolozinho de mais feito, colocamos lá na fórmula. Mas veja que meus títulos e minhas linhas não aparecem, então como eu corrijo? Seleciono tudo e aperto aqui a cor branca. Pode ser qualquer cor que você quiser, mas por uma questão de design, uma questão de ficar mais fácil você visualizar, eu vou colocar branco. Então olha como já começou a ficar interessante. O que vamos fazer agora é vir aqui na aba de analisar, eu vou clicar e tenho duas informações, segmentação de dados e linha do tempo. Segmentação de dados é justamente os títulos da minha coluna, assim como nessa aba aqui, ó. Veja que eu tenho todos os títulos. É por isso que quando você não coloca um título, ele não consegue identificar, porque ele vai tentar trazer todo mundo para esse local aqui para você poder utilizar, mas você não vai ter como utilizar, porque está faltando título. Então ele critica antes de fazer essa jogada para você. Então, eu venho aqui agora inserir dados e vou colocar fábrica e vou colocar cidade e vou dar OK. Olha que bacana. Apareceu esses dois. Eu vou clicar com os dois, segurando o Ctrl, os dois, e vou vir aqui, ó, na parte de cores, que eu posso escolher qualquer cor. Eu vou escolher o azul. Feito isso, iremos fazer o seguinte. Veja que toda vez que eu clico, o meu número aqui ele sai mudando, ó. Tá vendo? Se eu quiser selecionar mais de uma opção intercalada, vamos supor que eu quero 1 e o 3. Eu seguro a tecla Ctrl e aperto o 3. E ele faz automaticamente todo o somatório. Então, por isso que é uma ferramenta muito bem utilizada. E claro, você precisa saber utilizar corretamente, tá? Eu vou fechar aqui. E veja o seguinte, quando eu boto aqui uma fábrica só, quando eu arrastar, observe que eu tenho essas cores aqui que estão mais transparentes, mais claras, tá vendo? Essa tonalidade. Isso quer dizer que essas informações não fazem parte da minha fábrica 1. Então o que é que a gente faz para corrigir isso e não ficar esse erro aparecendo? Simplesmente vou selecionar, clicar com o botão direito, condições de segmentação de dados, ocultar, OK. Botão direito, configurações e segmentações, ocultar, OK. Então veja que sumiu. Se você, cada vez que você escolher, ele vai dando uma informação para você que ele vai alterando. Se você quiser soltar toda a informação, basta só você clicar aqui, ó, nesse filtrozinho aqui, nesse mais. E se você tiver dificuldade para utilizar a tecla Ctrl, basta você flegar aqui, ó. Clicou nessa aqui, você pode clicar aqui e veja que ele deixou o inverso, ó. Ele deixou para você flegado só o 2. Se eu fizer o contrário, eu clico primeiro no 2 e removo, e eu fico com os outros dois. É por eliminação. Vou soltar, é só clicar. Então, feito isso, você já aprendeu a mexer com segmentação de dados e criar uma tabela dinâmica simples. O que vamos fazer agora é mostrar linha do tempo. Para criar linha do tempo, basta você deixar selecionado em cima da tabela dinâmica, analisar para ele poder ativar isso aqui, e linha do tempo. Olha que interessante, diferente da segmentação, que ele me abriu um ranger muito maior de informação, aqui na linha do tempo ele mostra só as colunas que eu tenho na minha base de dados, que de fato contém datas corretas, datas cronológicas. 1 do 1 de 2020, 1 do 1 de 2019, ele mostra datas, uma sequência, por isso que ele me permite criar. Nesse exemplo, iremos pegar a data de entrega. Então vamos aqui, ó, data de entrega, vou dar um OK, e olha o que ele apresenta. E aqui eu posso brincar, selecionando. Nesse nosso exemplo, eu acredito que temos só
informações iniciais. Não temos todos os meses, ó. A partir de novembro e dezembro temos, ó. Tá vendo? E aqui eu posso trabalhar já de forma mais organizada, para soltar também aqui em cima, ok? Essa parte aqui de linha do tempo, ela só é possível se você tiver datas cronológicas na sua base de dados. Se não tiver, você não consegue inserir. Um outro truque bacana para mexer também com essa parte de segmentação de dados junto com a tabela dinâmica é você organizar na horizontal. Quando você está montando seu dashboard, você quer enquadrar, mas aí os botões eu não consigo botar um do lado do outro, como é que eu faço? É simples, basta você clicar aqui. Vamos pegar cidade como exemplo. Eu vou ampliar para você ter a visibilidade. Veja que ele está um embaixo do outro. O que eu vou querer fazer é quebrar, colocar quantos eu quiser aqui do lado. Venho aqui em opções, com ela selecionada, venho em opções, e nessa parte de colunas eu vou colocando quantas colunas eu quiser. Posso colocar inúmeras colunas, mas o ideal é que você coloque o tão quão seja pertinente à análise que você quer fazer. Feito isso, pronto. Sua tabela dinâmica foi criada, sua segmentação de dados foi criada, você já tem condições de fazer algumas análises simples, e se você quiser estratificar um pouco mais, você pode voltar ao filtro da tabela, a parte de diálogo da tabela dinâmica, e eu vou te mostrar agora como faz isso, e adicionar ou remover mais informações. Para isso, basta você clicar com o botão direito em cima da tabela dinâmica e vir na última opção, mostrar listas e campos. Ele vai abrir todas as informações. E o que eu quero agora trazer aqui são rotas. Eu vou pegar a rota e vou clicar aqui embaixo. Olha que bacana, ele me trouxe as rotas, tá vendo? E eu vou fechar aqui. Veja que ele me trouxe rotas. Então, fábrica 1, eu quero fábrica 1 Abreu Lima. Fábrica 2, deixa eu ver aqui se tem mais. Eu vou selecionar um bocadinho aqui. Olha que bacana, com essa seleção que eu fiz, eu tenho as rotas, eu tenho um canal, eu tenho as rotas que atendem esse canal e quanto cada rota teve de valor vendido, né? E um total. Para trabalhar removendo o total das linhas, basta eu clicar botão direito e venho aqui, ó, subtotal, remover. Da mesma forma que eu posso sim colocar subtotal. Uma outra coisa muito importante também em tabela dinâmica é que você pode utilizar alguns outros recursos para modelar sua informação, que são esses daqui. Com a tabela selecionada, você pode vir em Designer, você pode trocar a cor da tabela que você quiser, você pode colocar, habilitar ou desabilitar linhas e outras informações, e você pode também aqui, ó, trabalhar com repetição de dados. Veja que ele traz um pouco mais ajustado. Ele separa mais, se eu clicar aqui, ó, ele vai jogar mais para a direita as rotas, deixando vazio aqui. Eu posso também em seguida colocar esse daqui. E o que também muito é utilizado, a repetição de rótulos de linha. Então veja que ele completou, trazendo um para um. É muito importante essa parte de rótulos de linha, porque ela permite com que você crie depois algumas chaves, alguma concatenação. Você coloque essa letra mais essa rota junto e cria uma chave, uma identificação única. Então toda vez que você realizar uma outra informação, um PROC ou qualquer outra coisa que você queira fazer de busca nessa sua planilha, você vai ter esse identificador, tá? Nesse caso aqui, eu estou te mostrando que é possível você trabalhar com estas informações. Você tem a parte de subtotais, que foi aquilo que eu mostrei clicando em cima, e totais gerais se você quiser habilitar ou desabilitar. Linhas em branco se você quiser remover ou considerar. Feito isso, vamos aqui analisar. Eu tenho outro recurso agora, que é campo calculado. Para trabalhar com campo calculado, simplesmente basta você dar um clique em cima da tabela e vem aqui, ó, campos com itens e conjuntos, campo calculado. Eu vou dar qualquer nome aqui, fórmula 001, pode ser qualquer nome, nesse meu caso vou colocar isso aqui e vou criar agora uma multiplicação, uma divisão do valor total que eu vendi pela quantidade de caixas que eu vendi, ou quantidade de produtos que eu vendi. Então como é que eu faço isso? Eu boto igual, eu vou pegar aqui o valor do pedido, olha que ele apareceu aqui, e vou dividir pela quantidade do pedido vendido.
Feito isso, eu vou adicionar e dar OK. E olha o que aconteceu. Deixa eu puxar aqui para baixo. Ele não conseguiu, alguns ele conseguiu dividir, outros não. Botão direito em cima para enxergar, mostrar a lista de campo. E vamos ver o que foi que ele fez. Tá aqui o cálculo, ó, tá? Como essa fórmula não serviu muito, podemos alterar. Para alterar é simples, volto lá em campos de dados, então analisar campos, clico novamente em campos e clico aqui e seleciono Fórmula 1 e vou revisitar essa parte aqui. Então eu vou agora multiplicar e aperto em modificar. Vamos ver o que acontece. No caso da multiplicação, observe que ele deixou zero essas informações, mas ele saiu multiplicando aqui e foi valores muito altos, tá? Se eu soltar aqui, veja que são valores muito altos. Deixa eu puxar aqui para o lado, só para fins didáticos. E aí veja que interessante. Aqui agora eu posso trabalhar da forma que eu quiser. Eu posso mexer com colunas, com linhas, eu posso criar novas informações, eu posso retirar algo, mas agora eu percebi que eu quero uma coisa a mais. Eu quero simplesmente enxergar todas as fórmulas que foram criadas dentro da tabela dinâmica. Não tem problema. Vamos lá e deixa eu te mostrar como é que você enxerga tudo isso. Então, para fazer isso, eu clico dentro da tabela dinâmica, venho aqui, analisar, campos calculados e boto aqui, ó, listar fórmulas. Se uma planilha que você pegar tiver várias fórmulas e você quiser saber o racional, a memória de cálculo, como é que se chegou naquelas contas do resultado que você está auditando, é simples. Se você clicar aqui, olha o que vai acontecer. Ele cria para você informações que a fórmula 001, como ela foi criada, e algumas observações que ele considera. Então isso serve para documentação, para documentar a tua informação e te dar veracidade, ok? Então, voltando para a tabela dinâmica, vamos então remover, botão direito, mostrar listas e campos e vamos remover o campo calculado. E vou retirar e vou deixar assim. Vamos organizar aqui, diminuir um pouco, aumentar a quantidade de colunas. Vamos puxar assim um pouco, ampliando. Vamos trazer aqui para essa parte inferior uma redução de colunas. Ok, vamos manter assim, vamos soltar tudo. Opa, segurar Ctrl e arrastar um pouco para o lado. Vamos deletar esse daqui que não me interessa e vamos colocar aqui, ó, fábrica, e vamos selecionar essa galerinha aqui. Pronto, você agora acabou de criar do zero uma tabela dinâmica. Lembre-se, a tabela dinâmica é muito importante saber utilizar e saber empregar em relatórios. Se você não fizer uma tabela dinâmica muito bem estruturada, sua informação pode apresentar inconsistências. E não tem nada pior do que relatórios inconsistentes. Então você entra num vício ali, num problema gigantesco para você se você não souber trabalhar corretamente. Então, se você achou que foi muito rápida a forma de explicação, não te preocupa. Nesse vídeo, clica aí, volta, dá pause, entende, faz junto, pega esse arquivo aqui que eu estou disponibilizando para você, cria novamente uma outra informação e faz o exercício. Não esquece, reforço, não esquece de deixar os teus comentários informando se você teve dificuldade em alguma coisa, se teria alguma coisa mais que você gostaria de saber aqui no canal e vamos providenciar essa informação, ok? Então, por hoje vimos tabela dinâmica de uma forma bem simples e te agradeço de coração e até a próxima. Abraço.